Meus irmãos, a paz do Senhor, meu nome é Luiz, estamos aqui fazendo devocionais com base na leitura, no plano de leitura de 6 meses, estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e você é muito bem-vindo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, curte, compartilha, envia esse vídeo para outras pessoas, e assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante. E ele é relevante, porque nós estamos aqui tratando da palavra de Deus, e Deus tem alcançado corações através desse trabalho. Agradecer a você que nos acompanha, tá? Você nos ajuda, nos incentiva a continuar nesse trabalho, nessa obra. Lembrando que a espada, que é a palavra, ela tem 2 gumes, é apta a discernir as intenções do coração e penetra até a divisão de juntas e medulas, tá? Ela é viva e eficaz. Glória a Jesus. Vamos lá então, irmãos. Vimos no capítulo 11 que Pedro, justificou a questão do evangelho da pregação do evangelho a Cornélio e o início da pregação do evangelho em Antioquia. E no capítulo 12, nosso título aqui hoje falar o seguinte, que Herodes manda matar Tiago e Pedro é livre da prisão. E a morte de Herodes. Capítulo muito emblemático, irmãos. Por quê? Porque já começa assim, olha só, vou ler para os irmãos, os primeiros 3 versículos. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A intenção era realmente maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Tiago que morreu foi irmão de João. Tá? E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando também prender a Pedro. E eram os dias dos asmos. Pois é, irmãos, então a perseguição se instalou, tá? Contra a igreja. E um grande líder, na verdade o líder daquela região, Herodes, começou a lançar mão contra a igreja do Senhor e mandou maltratar. E matou a Tiago. E prendeu Pedro. Pedro não era qualquer um, Pedro era um dos grandes, um dos mais próximos a Jesus. E o que ele pensou? Ele pensou o seguinte, eu vou prender Pedro e vou, assim terminar a Páscoa, eu vou mostrar o meu troféu que é Pedro, e aí a gente manda matar, faz alguma coisa com Pedro. Essa era a intenção de Herodes. E a Bíblia conta que Herodes colocou ele numa prisão, e uma prisão bem fortificada, tá? Ao ponto que, deixa eu ler para os irmãos, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, os guardas diante da porta guardavam a prisão. Ele estava algemado entre 2 guardas e dormia para ele não fugir, irmãos. Era para não fugir. Interessante que eu nunca me atentei a essa questão aqui. É a primeira vez que eu leio e eu me ative a essa questão da prisão de Pedro, que Pedro estava amarrado, estava prendido a 2 soldados, estava dormindo entre eles. Só, irmãos, que o Senhor, Ele é o Senhor que livra. Ele tem prazer em livrar os seus. Ainda mais no início da igreja. Tem um ponto muito importante aqui. Mesmo quando Pedro estava preso, versículo 5, parte B, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. Era o poder da oração, irmãos. A oração, ela move sim o coração de Deus e Deus opera. Então que venhamos a orar para que Deus possa fazer, entendeu? Se nós, na nossa oração, buscarmos ao Senhor, Ele ouvirá e Ele fará a vontade dEle, tá? É a vontade dEle. E o que aconteceu? A igreja orava e Pedro preso, só que acontece algo que ninguém esperava. A Bíblia nos conta, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Naquele mesmo momento que o anjo se revelou a Pedro, que acordou a Pedro, falou assim, Pedro, levanta depressa. Quebrou as cadeias. Aleluia, Deus ele quer quebrar cadeias, irmãos. O Senhor ele quer dar livramento. Glória a Jesus. E aí o anjo, eu vou narrar essa história para vocês, o anjo falou assim, Pedro, levanta e me segue. E aí o anjo, ele sai. Irmãos, interessante que eu só me perdi o foco aqui, mas eu não li aqui o que aconteceu com os soldados. E me fugiu a memória. Mas tá, o anjo do Senhor livrou a Pedro da prisão, irmão, e levou Pedro para fora da prisão. A Bíblia ainda nos relata que chegou em determinado momento o anjo do Senhor desapareceu e Pedro,
ele não estava tendo discernimento se aquilo era real, se aquilo era um sonho. Porque era algo realmente tremendo que estava acontecendo, era algo realmente que ele não esperava. Quando o anjo do Senhor deixa em determinado lugar e sai, ele cai em si e fala assim, realmente, olha que lindo, eu vou ler esse versículo para você, vai ser o título desse vídeo, tá? Olha lá, versículo 9, versículo 11, e Pedro tornando a si, enquanto o anjo estava livrando Pedro da prisão, Pedro não estava entendendo nada. Assim, o que é isso? É revelação? O que é isso? Que isso é sonho? Isso é real? O que está acontecendo? E aí o versículo 11 fala assim, ó, Pedro caindo se disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Aleluia! Glória a Deus, irmãos! Quando o milagre acontecer, quando o livramento vier, você não vai entender. Só quando terminar o livramento você vai entender que realmente foi as mãos do Senhor que te livrou. Aleluia, glória a Jesus. Ele é poderoso para nos livrar. E aí o que Pedro fez? Pedro foi para casa, a Bíblia fala o seguinte, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Quando Pedro bateu na porta, tinha uma garotinha por nome Rod, que reconheceu a voz de Pedro e ela nem abriu a porta de tanta emoção, foi lá chamar a igreja, olha, Pedro está lá fora. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Acredita? Ninguém acreditou. Mas Pedro insistiu, e aí você fica assim, deve ser coisa da sua cabeça, deve ser um anjo, mas Pedro insistiu, e quando abrem-se as portas, Pedro estava lá, aleluia. E aí Pedro manda todo mundo se acalmar e fala assim, olha, aconteceu um grande livramento da parte do Senhor, e o Senhor me livrou das mãos de Herodes. Aí ele conta a revelação e todos ficam maravilhados, né? E assinando-se com a mão para que se calasse, contou isso como o Senhor tirara da prisão e disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre os que seria feito de Pedro. Mas quando Herodes mandou procurar Pedro, olha só, não achou. Fez inquisição aos guardas, mandou justificar e partiu da Judéia para Cesareia e ficou ali. E ficou chateado, né? Mas eu quero só encerrar esse versículo aqui já no final. Num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homens. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Olha, irmãos, como é que Deus ele está sobre todas as autoridades, tá? E aí, encerrando o capítulo 12, fala o seguinte, versículo 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. O evangelho está crescendo, irmãos, aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E Deus ainda vai dar mais livramento aos seus apóstolos, seus discípulos, tá? Fica aqui com a gente que nós vamos estudar sobre isso. Capítulo 13, nós vamos falar sobre a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Bênção, glória a Jesus, que Deus possa te abençoar. Lembrando, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilha. Faz um comentário aqui, você que viu o vídeo, meu irmão. E que Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém.